Bom, nesse vídeo você vai saber tudo o que precisa em relação ao custo de vida. Será que Portugal ainda é barato para se viver em comparação com outros países? Ou não? Qual que será que é o país que o custo de vida é melhor? E nesse vídeo nós vamos falar sobre Portugal, sobre Espanha, sobre França e sobre Holanda. Qual país você acha que hoje, em 2025, é o país com o melhor custo de vida? Bom, nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre isso, contando a minha experiência de vida dos últimos 6 anos. Eu tive a morar 3 anos em Portugal, 2 anos na França, tive um ano também morando na Espanha, e agora eu encontro morando em torno de 3 meses aqui na Holanda. Eu vou estar compartilhando aqui alguns dados importantes sobre esse tema. Primeiro, a gente tem que começar em relação aos salários, certo? Então, Portugal. Portugal, a gente pode dizer que tem um dos salários um pouco mais baixo em relação a esses quatro países. Espanha é um pouco acima, França um pouco acima e Holanda também um pouco acima em relação à França. Então eu vou estar deixando aqui alguma média dos salários para vocês terem uma noção. E vou estar compartilhando sobre a minha experiência de vida, os salários que eu recebi nesses países e em relação aos custos de vida que eu tive em cada um desses países. Começando, eu vou falar de Portugal. Portugal, eu vou usar todas as citações de todos os países, eu vou usar como exemplo em arrendamento kitnets, porque as kitnets têm um valor médio que a gente consegue usar para poder usar como uma melhor média nesse cálculo que nós vamos fazer. Então nós vamos estar usando kitnets em todos os países. Lembrando que se você for alugar um apartamento de um quarto, ou dois ou três, o valor é um pouco acima dessa média. E se você for alugar um quarto para morar, né, um alojamento que seja um quarto, o valor é um pouco abaixo dessa média. Então nós vamos usar a kitnet para poder ter um valor médio mais exato, certo? Então vamos começar por Portugal. Eu, como morei no Porto, eu vou usar o valor médio do Porto. Lembrando que Lisboa, que é maior, não é? É a capital, os valores são um pouco acima desses. Atualmente, no Porto, o valor médio de uma kitnet com as despesas inclusas, a gente consegue encontrar por 900 euros, certo? Aqui, para ser mais exato, aqui nós temos uma média de 902,39. Isso foi uma média que nós conseguimos através de dezenas, né, de outros kitnet que a gente juntou todas elas para ter um preço médio. Lembrando que pode encontrar valores abaixo desse e também valores muito acima desse, certo? Alimentação. Aqui a gente encontra uma cesta básica, basicamente portuguesa, com o que é essencial, vamos dizer assim, para você passar um mês, né? Lembrando que esse valor, né, que você está vendo aqui, que é 237,77, esse valor ele é baseado no básico. Então não inclui jantar fora, não inclui os privilégios, não é, de tu poder sair e tudo mais, é mesmo ao básico. Agora, transporte. Transporte, aqui nós temos o valor de transporte de 40 euros. No Porto, né, tem passe mensal que você consegue adquirir com 40 euros por mês, você consegue andar livremente, né, durante um mês. Então, mensal, o gasto de transporte, né, básico, né, vamos dizer assim, que seria o transporte público, que é extremamente eficiente no Porto, né, a gente está usando o Porto como exemplo, você teria esse gasto. Telemóvel, certo? Celular. Aqui tem planos de em torno de 19,40, 10 gigas. Então é um plano assim, ok, eu acho para se ter, para se usar no dia a dia, com chamadas, SMS e tudo. 19,40. Nós temos aqui o ginásio, certo? O ginásio, a academia no Porto é uma média de 36 euros por mês. Mas paga às vezes por semana, às vezes pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai depender do mês e da academia que você vai estar, né? Total de despesas. A gente teve aqui esse total de despesas, certo? Para uma pessoa, que são 1.237,71. Esse valor aqui
o que atualmente, né, você morando em uma kitnet nesse valor, você tendo esse gasto com alimentação, transporte, vai precisar por mês para cobrir todas essas despesas. Agora, o que que acontece? Como que muitas pessoas, elas ganham menos do que isso atualmente em Portugal e elas conseguem mesmo assim sobreviver, né? Por quê? Porque elas não moram muitas em kitnet. Elas moram em quartos. Os quartos em Portugal são arrendados em torno de 400, 500 euros com contas inclusas, muitos. Ou seja, você vai reduzir 400 euros desse orçamento. Então, se você morar em quartos, por exemplo, né, esse orçamento diminui 400 euros e passa a ser em torno de 800 euros de despesa, né? E aí que o cálculo fecha, né? Porque o salário, vamos supor que a média pode ser 900, né? Não o salário médio exatamente, mas tipo, muitas pessoas recebem 900 euros por mês, que trabalham em restauração ou às vezes comércio e não tem comissões. Então, só consegue, né, ter uma vida dividindo quartos. Dividindo casas, né, e residindo em quartos. Então, se você quer ter uma kitnet, né, esse valor já é um pouco acima, né, desse salário. Precisa ter esse valor de 1.237. Agora, em relação à Espanha. A Espanha, atualmente, Sevilha, né, vou usar como exemplo, que é uma cidade bem menor do que o Porto, que eu tive morando na Espanha. Sevilha já consegue encontrar uma kitnet em torno de 700 euros. Então é muito mais acessível. Lembrando que no Porto também tem lugares mais acessíveis, mas eu não tive o privilégio de conhecer e morar. Então eu usei o Porto como exemplo, e o Porto realmente, como é muito turista, tem muito turista, né? É um pouco mais caro. Agora, Sevilha. Sevilha, com 700 euros, né, você consegue alugar uma kitnet com as despesas inclusas. A alimentação é um pouquinho acima, né, do que Portugal, que ficou com 274,75, a mesma cesta básica, né? E é um pouco a mais, né, vamos dizer assim. Transporte é um pouco menos, é 35,30, que você consegue andar um mês. O plano, né, é um pouco mais o valor, né, que fica 21,8, né, que é a média, né? Pode ser, alguns podem encontrar por 18, outros por 25, e vamos supor que a média dá esse valor. O ginásio, né, a academia, aqui a gente encontra em Sevilha por 40 euros. O total de despesa fica em torno de 1.000 euros com 70, ou seja, o final das despesas, em Sevilha o custo de vida é menor do que no Porto, ok? Agora vamos para a França. Eu tive morando numa cidadezinha próxima a Metz. Não era exatamente Metz, era uma vila ao lado, mas pertencia a Metz, né? Vamos dizer assim. Que é Metz, que fala em França. Kitnet, 587. É interior da França, então é acessível, é muito acessível, porque não tem muito turismo e tudo. Então consegue encontrar uma kitnet com despesas inclusa nesse valor aqui que a gente tem, que é de 587,50, que é o preço médio. A alimentação aí já fica um pouco bem mais acima, né, que fica 367,4 a média. Transporte é um pouco mais caro também, o vale mensal aqui é 60 euros. O plano também é nessa média de 22 euros. E o ginásio, né, a academia, fica em torno de 32 euros, né. Lá a Basic Fit, por exemplo, é uma rede muito forte, então é muito acessível, né? É um grupo muito grande de academia, então é muito acessível tu ter um plano, né, de academia e treinar, por exemplo. E a despesa total aqui a gente tem 1.000 euros com 69, certo? Então, se você olhar até agora, Portugal, né, onde eu residi, que foi em Portugal, foi onde eu tive mais despesa, né, se fosse comparar esses padrões, certo? Ou seja, a França é ainda mais baixo em relação ao custo de vida do que a própria Espanha, né? Comparando essa parte, né, o interior da França, que também tem tudo que precisa, né? E agora vamos à Holanda. Holanda, né? Eu não estou morando no interior da Holanda, dessa vez estou morando em Amsterdã. Então é realmente mais caro as coisas aqui. Então, aqui, né, o,
o valor, né, que nós temos em relação ao custo de vida, né, é 1.200 que paga em uma kitnet, ou seja, é um pouco mais acima, né, do restante, 1.200 com as despesas todas inclusas. Depois, a alimentação fica em torno de 340 euros de alimentação, ou seja, é um pouco mais acessível ainda do que a França. E transporte. Transporte fica 80 euros aqui. O transporte aqui ele é mais caro, sim, aqui em Amsterdã, que é um passe mensal, né, que pode andar livremente. Depois a gente tem o plano, né, que é 20 euros, que é também ainda dentro da mesma média, o plano de celular. Depois o ginásio, né, que é a academia, a gente tem no valor de 55,52, que dá um total de 1.688 euros. Ou seja, é o lugar mais caro, né, de todos, né, mas também eu estou no centro, né, vamos dizer assim. Então, para você que acha que o custo de vida de Portugal é mais acessível, ou que da França, por exemplo, é mais caro, você tem que ter a noção que o custo de vida é baseado na cidade e não no país, porque se for comparar Portugal, certas cidades com certas cidades, por exemplo, da França, Portugal vai ser muito mais caro do que na França em relação ao custo de vida. Então, para você fazer esse cálculo, né, você não pode basear apenas no país, porque o país ele tem muita oscilação de custos de vida, né? Tem que fracionar o país em cidades para poder fazer melhor esse custo de vida, né? Para saber em qual país compensa mais morar, né? Se você está tentando escolher um lugar para residir, né? Então, continuando, né? Agora eu vou falar sobre os salários. Vamos começar por Portugal. Portugal, eu vou dar o exemplo meu, né? Porque existe uma infinidade de profissões, então eu não posso aqui falar de todas elas. Eu vou falar da minha, né? Que eu sou soldador. Em Portugal, o valor hora, né? De um soldador médio, vamos dizer assim, é em torno de 12 euros hora de trabalho, certo? Eu não vou falar o valor mensal, porque vai oscilar muito, porque tem empresas que fazem hora extra, tem empresas que não fazem, e eu não vou usar isso, eu vou usar o valor a hora para a gente poder ter um cálculo melhor aqui. Então, a hora de trabalho de um soldador em Portugal médio está em torno de 12 euros hora, certo? Pode ter mais, pode ter menos. Mas a média, vamos dizer que é 12 euros hora. Depois, a gente tem Espanha, que fica em torno de 16 euros hora. Depois, a gente tem a França, né? Que fica em torno de 18 euros hora. E depois, a gente tem a Holanda, que fica em torno de a Holanda fica em torno de 20 euros hora, a média. Lembrando que todos esses valores são praticamente o valor hora limpo, né? Ou seja, é o salário líquido, né? Que você recebe por hora. Já tirando o desconto e tudo. Então, a gente sabendo que recebe esse valor hora de cada país, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Por exemplo, nós vamos pegar as horas necessárias para pagar a despesa dentro de cada país, desses que eu citei, né? De cada cidade. Portugal, a cidade do Porto, com um salário de Portugal, né, de um soldador, você precisa trabalhar 103 horas para pagar as despesas totais. Na Espanha, você precisa trabalhar com o salário da Espanha, né? Você precisa trabalhar 67 horas para conseguir pagar todas as despesas. Na França, você precisa trabalhar 59 horas para pagar todas as despesas. Ou seja, lembrando que a França, né? Eu estou falando da cidade que eu morei, dos custos de vida da cidade que eu morei, da Espanha também, porque, como eu falei, é uma infinidade que tem de cidades e não tem como eu dar uma média geral, certo? Então, estou usando exemplo de cidades que eu morei para poder dar esse exemplo. Então, em Metz, né, na França, tem que trabalhar 59 horas para pagar as despesas. Na Holanda, tem que trabalhar em torno de 84 horas para pagar a despesa, certo? Do teu custo de vida. Agora, vamos dizer que você trabalha 176 horas por mês.
Ou você trabalha fazendo hora extra de 9 a 10 horas por dia, tem algumas empresas que dão essa opção, e você faz 200 horas por mês. Então eu vou colocar essas duas opções aqui, de quanto que você consegue deixar de caixa, né? O que sobra para você talvez comprar roupa, para você poder ir jantar fora e tudo mais, e levar a vida, né? Fazer as coisas do dia a dia. Eu vou falar aqui de cada país, para vocês conseguirem ter uma noção. Por exemplo, em Portugal, se você trabalhar 176 horas com esse salário que eu citei, que são os 12 euro horas, e pagar todas as despesas, você consegue ter um valor mais ou menos que para jantar em restaurante, ou para guardar, ou para, sei lá, juntar para comprar um carro, você consegue ter por mês 874 euros, que consegue fazer sobrar do montante total, certo? Ou, se trabalhar 200 horas, você ainda consegue guardar 1.162 euros. Ou, né, lembrando que desse valor estou excluindo só as despesas básicas. Então, desse valor, talvez você vai ter prestação do carro para pagar, você vai ter outras coisas, né? Ir jantar fora, comprar roupa. Então, esse valor você vai guardar ele, né? Se você conseguir guardar, porque senão você vai usar ele no dia a dia. Mas, tirando as despesas básicas, o que sobra tendo um salário de 12 euros hora, né? Que é para um soldador, né? Que eu estou usando como exemplo a minha profissão, sobra esse valor em Portugal. Com o mesmo cálculo, né? A gente falando em Sevilha, né? Na Espanha, você trabalhando 176 horas, você consegue guardar em torno de 1.700 euros a 2.100 euros, certo? Vai depender das horas. Por exemplo, 1.700 euros é se trabalhar 176 horas e pagar todas as despesas que eu citei antes. Ou se trabalhar 200 horas, você consegue juntar em torno de 2.126. Lembrando que eu falo juntar, né? Mas esse juntar é relativo, porque você pode gastar com a sua vida, né? Você vai no cinema, você... Então, isso é o que sobra, tirando as despesas básicas, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Então, não é que você vai guardar, você vai ter a opção de guardar, mas se viver no mínimo mesmo, né? Agora, França. França é difícil ter hora extra, mas o normal é trabalhar essas 176 horas, né? Então você consegue ainda assim ter um capital, tirando as despesas básicas, de 2.000 euros com 90, certo? Se tiver a opção de fazer hora extra, você consegue até, por exemplo, 2.500 euros. Porém, essa opção, ela não é mais difícil na França, porque a hora extra e tudo não é algo coisa assim tão normal. Na Holanda, é a mesma coisa praticamente, né? Se você, como o custo de vida aqui para mim é mais elevado, é até menos, né? Eu ganho mais, vamos supor, o valor hora, mas eu guardo menos porque o custo de vida é mais elevado. Ou seja, trabalhando sem fazer hora extra, ainda dá para guardar em torno de 1.800, né? Claro que não é guardar, porque tem que, por exemplo, posso ir no cinema, posso ir comer fora, posso ir no restaurante, né? Então, o guardar é relativo, é o que você tem de margem além do seu custo de vida básico, né? Então, os cálculos que a gente tem é esse, né? Eu vou deixar aqui todos eles para você ter uma ideia de comparação. Então, resumindo esse vídeo, o que eu posso dizer é: o custo de vida ele é muito relativo, vai depender da sua profissão, vai depender da cidade que escolhe morar. Então, não tem como dizer que Portugal o custo de vida é mais baixo, ou que a França o custo de vida é mais baixo, ou que a Holanda o custo de vida é mais alto, porque vai depender da cidade, vai depender da profissão. Então, isso é algo muito, muito relativo. Então, quando ver vídeos dizendo que Portugal o custo de vida é mais baixo, ou vice-versa, né? Você tem que ter a ideia que isso não tem a ver com um país, tem a ver com a profissão que é aquele país, com o salário daquele país, para aquela profissão, tem a ver com a cidade que você vai escolher morar no, no país, certo? Vai depender da localização na cidade, então o custo de vida ele é muito, muito relativo. E não existe padrão, ele não existe uma média que seja real, vamos dizer assim, porque vai depender de cada situação, vai depender de profissão, vai depender de cidade, vai depender de N fatores.
Então, se ainda restam algumas dúvidas que eu posso vir ajudar você, eu vou pedir que deixe um comentário aqui, que eu vou continuar sobre esse tema, respondendo perguntas aqui nesse mesmo vídeo. Então, deixe um comentário, que vai ser um prazer poder responder o seu comentário aqui embaixo, aqui nos comentários. Então, desde já muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.